A Ana Paula escreveu: eu nunca me interessei em ouvir ninguém sobre nada. Você vale a pena ouvir, você é obrigado. A Laís escreveu: tenho bastante ansiedade, estou tomando remédio. Laís, uma forma de entender a ansiedade, você percebe que existe uma relação entre você e a ansiedade? E você percebe que tem momentos que a ansiedade está maior e tem momentos que ela está menor? Consegue perceber isso? Se você percebe que tem momentos que ela está maior, eu imagino que você consegue perceber, o segundo passo é perceber o que você está fazendo. O que você faz nos momentos que a ansiedade é maior? E o que você faz no momento que a ansiedade é menor? Eu deduzo que para você a ansiedade está mais ligada ao que está acontecendo fora, não é isso? Alguma coisa está acontecendo do lado de fora, e aí você percebe que você não tem controle, e aí vem a ansiedade, certo? Ou seja, a ansiedade é uma relação com o tempo e com aquilo que você controla. Quando você quer controlar alguma coisa que não está no seu controle, você sente ansiedade. Então, se você quer controlar alguém, você não vai conseguir controlar a pessoa, certo? A ansiedade é esse desconforto, porque você não sabe se a pessoa vai responder você, se ela vai chegar a tempo, se ela vai estar disponível. Ou seja, mesmo tomando um remédio, você precisa cuidar do seu emocional. A ansiedade fala que a sua mente está no futuro ou no passado. É mais comum a ansiedade, a sua mente está no futuro. Você está fazendo alguma coisa pensando no amanhã, no depois, e aí você sofre porque ainda não chegou o momento. Uma forma de diminuir a ansiedade é você focar a sua atenção no momento presente e confiar que você vai dar conta da situação quando ela chegar. Só que tem mais uma coisa. Ansiedade tem a ver com medo e tristeza. Você precisa olhar para como você lida com medo e tristeza. Aí é outra dedução. É provável que você não quer sentir medo. A Laís escreveu sim, mas acontece bastante dores de cabeça na crise de ansiedade, é isso? Geralmente a dor de cabeça significa que você está ignorando há muito tempo o que suas emoções falam. Entendeu? Para chegar na crise, antes foi suave. Entendeu? Pensa que as emoções são uma inteligência. A tristeza, o medo e a raiva são uma inteligência que o nosso corpo tem. Tem um livro chamado O que Aprendemos com Cavalos. É um domador de cavalos americano que ele recebe executivos e ele usa as lições que ele aprendeu com o cavalo para treinar executivos em liderança. Eu ganhei esse livro ano passado, ano retrasado, eu gostei muito do livro. Eu li, assim, em 3 dias. Eu achei muito legal. Uma das coisas que eu aprendi nesse livro foi assim: as nossas emoções têm vontade própria. Então, o nosso corpo é como se fosse o cavalo. A nossa mente é como se fosse o cavaleiro. O cavalo tem medo. O cavaleiro precisa cuidar desse medo. Se o cavaleiro ignora o medo, esse medo aumenta. Aí você chama de ansiedade. Entendeu? Então, a ansiedade é o medo e a tristeza que você não está cuidando. Se você cuidar do medo e da tristeza, a ansiedade diminui. Aí você precisa testar, precisa praticar. A Laís escreveu, mas tenho tremor. Eu achava que ia desmaiar também. Então, tremor tem a ver com medo. O tremor, Laís, é a forma como o corpo naturalmente libera estresse. Eu estou deduzindo que você se controla muito e que você talvez seja muito controladora. E aí você tenta controlar o que você sente, ao invés de aceitar. E o seu corpo, quando ele está tremendo, ele está liberando o estresse, e você não quer deixar. Você interpreta que o tremor é ruim, entendeu? Você já viu em filme pelo menos, algum animal, quando briga um com o outro, depois do estresse, eles ficam tremendo alguns instantes. Esse tremor
é uma forma biológica do corpo liberar estresse, liberar tensão. Entendeu? Quando você não aceita o tremor do corpo, você não está aceitando um mecanismo natural do corpo de liberar a tensão e o estresse acumulado no corpo. Tá vendo? Ó? A Laís escreveu, sim, o tremor muito ruim para mim. Então, você está rejeitando o tremor. Por que é ruim o tremor? Eu posso te dizer, ó, o tremor é ruim porque você não aceita ele. Você tem medo do tremor. Talvez você ache que o tremor vai tomar conta de você. Esse medo que você tem do tremor não deixa o seu corpo funcionar naturalmente. Então, o que eu estou dizendo é, se você aprender a lidar com as suas emoções, se você entender sobre o medo, entender sobre tristeza e aprender como cuidar do medo e da tristeza, você vai ver que esse tremor, ele só é ruim porque você não está cuidando dele. Dele quer dizer do emocional. O tremor é o cavalo tremendo. Entendeu? O corpo e as emoções é o cavalo. A nossa mente e o pensamento é o cavaleiro. Esse cavaleiro tem que servir ao cavalo. Se o cavalo está com medo, não adianta o cavaleiro cobrar mais do cavalo. Então, imagina, o cavalo está tremendo com medo. Aí, o que o cavaleiro faz? Acaba a Amazonas, né? O feminino de cavaleiro é Amazonas. A Amazonas Laís, o que faz com o cavalo tremendo? Ela chicoteia o cavalo dizendo que está errado tremer. A Laís escreveu, porque quando eu vou conversar com alguém, começa a dar o tremor. Então, você não aceita o medo. Entende, Laís, o que eu estou dizendo? Você não está aceitando coisas que o corpo está mostrando. Por não aceitar, o tremor aumenta. O que eu estou dizendo, você precisa experimentar. Talvez você não vai entender com o que eu estou dizendo aqui. Mas eu estou dizendo que, se você não aceitar o que você está sentindo, o que você está sentindo aumenta. Entendeu? Você está conversando com alguém, o corpo está tremendo. Possivelmente você está se julgando. Se julgando que você não é adequada, se julgando que você não pode tremer. Me fala se não está se julgando. Se comparando com a pessoa. Comenta aí, me diz se você não está se julgando nesse momento. O fato de você se julgar e julgar o tremor como errado faz aumentar o tremor. O que eu estou dizendo é, o corpo tremer é o corpo sentindo, é o corpo funcionando. O tremor faz parte. Por que ele é errado? Só que quando você não aceita o tremor, ele aumenta. Entendeu? E aí você pode ter medo do tremor. Aí ele aumenta mais ainda. Ou seja, se você quer mudar o tremor, você em algum momento vai precisar ter que olhar para o medo que você não quer sentir. A Laís escreveu, mas vou, uma psicóloga, eu começo a dar tremor, ela começou a jogar. Não entendi. Jogar. Não entendi, Laís. Mas vou, uma psicóloga, você vai em uma psicóloga. Eu começo e começa a dar tremor. Ela começou a jogar. Eu não entendi esse jogar que você escreveu no final. Foi o corretor que mudou? O que você escreveu? O que é esse finalzinho? Ela começou a julgar. É isso? Julgar como errado? O jogar é julgar. Ela disse que era errado sentir o tremor? É isso? Então, eu gosto da terapia corporal. Eu participei de várias vivências. Ela julgou como errado, é isso? Então, eu participei de várias vivências de terapia corporal. Eu trabalho com terapia desde 2011, mas a minha busca foi para resolver as minhas questões. Pode ser que a pessoa que julgou, ela não tenha o treinamento para lidar com o corpo. Existe um treinamento chamado TRE, que é Trauma Release Experience, ou Exercise, exercício de liberação de trauma. Eu fiz um treinamento, foi um workshop com uma inglesa, o nome dela é Mumina Jeffs. O treinamento foi, ligando a nossa coxa, passando pelo quadril até a coluna, existe um tendão, uma musculatura chamado ilho-psoas. Esse ilho-psoas, se você pesquisar, ele é chamado como músculo da espiritualidade.
É o que mantém o nosso corpo ereto. O workshop da Mumina Jeffs era ativar esse ilho-pessoas e deixar o corpo tremendo. A gente fazia isso no treinamento como forma de liberar estresse, porque o corpo libera. Pode ser, Laís, que essa pessoa que te atendeu, ela não tem treinamento de terapia corporal, então ela não sabe que é uma função biológica do corpo tremer para liberar estresse. Então, quando você está tremendo, é o corpo liberando estresse. Provavelmente você passou por situações de estresse na infância. E aí talvez você nem lembre mais. E aí hoje você está encontrando esse estresse nas relações. A Laís escreveu, ela me disse que tinha tremor porque ela falou estava errado. Ela me disse que tinha tremor porque ela falou estava errado. Eu não consegui entender, Laís. Ela me disse que tinha tremor porque ela falou estava errado. Ela disse que sentiu tremor errado? É o que eu estou te dizendo. Possivelmente ela não teve... A parte de terapia corporal é muito específica. É só quem gosta que vai atrás disso. Eu gosto, eu participei de vários treinamentos. Até eu fui para o Equador fazer um treinamento de terapia corporal de 3 semanas com um casal de americanos. Se chama Arun Toque de Consciência. Ela disse que sentiu tremor é errado, tá vendo? É o que eu te falei. A pessoa que não entende de terapia corporal não vai entender que o corpo funciona, que é um movimento natural do corpo. Tudo que você reprime, você está... O funcionamento do corpo é o funcionamento do corpo. Se você julgar algo do corpo como errado, você não consegue cuidar dele. Você vai ter que reprimir, entende? Pensa o cavalo que está tremendo. Aí eu estou citando no livro. O livro, O que Aprendemos com os Cavalos, que é um livro que eu li ano passado. Esqueci o nome do autor. O cavalo está tremendo. Aí o que você faz? Está errado tremer. Para de tremer. Aí você chicoteia o cavalo, é isso? Esse é o efeito de julgar o tremor como errado. Eu lembro que em 2009, quando eu busquei terapia, e a pessoa, a terapeuta, perguntou o que eu estava fazendo lá, o que eu buscava, eu falei, eu busco autoconhecimento. Ela respondeu que ninguém buscava autoconhecimento com ela. Eu pensei, vim na pessoa errada. Essa pessoa não é para me atender. E eu continuei buscando outros, entendeu? A questão, Laís, é você identificar qual é a abordagem que faz sentido para você. Possivelmente essa que diz que o que você está sentindo é errado, pode não ser. O médico me falou que era a descarga elétrica do corpo. Pode ser descarga elétrica do corpo, mas é a forma como o corpo está liberando o estresse. Entendeu? Pode ser. Só que se você... A questão, Laís, pode ser descarga elétrica do corpo. O corpo está liberando estresse. A questão é que se você reprime, você não deixa o corpo fazer o movimento dele. Entendeu? O corpo libera estresse quando você relaxa. Isso fala que você não relaxa. Você está constantemente em tensão, se reprimindo e querendo se controlar. Certo ou errado? O tremor está mostrando que você está se controlando mais do que é saudável. O corpo está pedindo para relaxar e você não está deixando. Pronto, escreveu a verdade. Então, o que eu estou dizendo? Você precisa se aceitar. O que está acontecendo é você não se aceita e você achou uma terapeuta que não te aceita. Aí você já sabe que precisa buscar um que usa... Existe uma abordagem chamada terapia da aceitação e compromisso. Terapia da aceitação e compromisso. ACT, que é a sigla em inglês. ACT, terapia da aceitação e compromisso, que está em inglês. Experimenta buscar isso. Se você... A Laís escreveu, porque eu tenho vergonha que as pessoas ficam me olhando. Então, a vergonha é uma ferida emocional. Vergonha e humilhação é parecido. E aí você acaba não cuidando da ferida emocional. O resumo, Laís, você precisa aceitar você como certo e olhar para as suas emoções. Mas você precisa começar olhando que o que você sente é certo. O corpo tremendo é natural. O corpo treme. Qual o problema? Se você não olhar como natural o tremor do corpo, como que você vai mudar o tremor do corpo?
Entendeu? Você só muda o que você aceita. Essa é uma premissa básica. Eu aprendi isso na constelação familiar, em 2011 e 12. Então, em 2011 e 2012, nesses 2 anos, junto com a PNL, eu fiz também a formação em PNL, hipnose, eu fiz várias formações em 2011 e 12. Depois eu fui fazendo outras, uma por ano. É que em 2011 e 12 eu fiz várias formações, de uma vez só. 2011 e 12 eu fiz a formação completa de PNL, que é Practitioner Master e Trainer, 3 cursos de imersão de 9 dias cada. Fiz a formação completa de constelação familiar, fiz a de sistêmica, fiz várias. E mais o tremor pode causar febre também ou não? Eu vejo que são coisas separadas, Laís. Uma coisa é o tremor, outra coisa é a febre. Eu não vejo relação entre eles. Você pode ter os dois juntos, mas não quer dizer que um causa o outro. O tremor, no geral, é o corpo liberando o estresse.